O Hulk vive repetindo aquela frase, eu sou o mais forte que existe. Só que isso não é bem verdade, pelo menos não dentro do próprio universo cinematográfico da Marvel. O Mark Ruffalo acabou de voltar oficialmente como Bruce Banner em Homem-Aranha Um Novo Dia, e essa volta é um ótimo motivo para revisitar uma pergunta que muito fã evita responder. Quantos heróis, dentro desse mesmo universo, já provaram ser mais fortes que o Gigante Verde? A resposta é, pelo menos 5. Alguns são antigos parceiros de batalha, outros mal tiveram tempo de aparecer na tela antes de já superar ele em poder. Boa parte desses nomes nem chegaria perto da versão dos quadrinhos, é verdade, mas contra a versão do cinema o resultado seria bem diferente. Vou te mostrar os 5, em ordem. E o último nome dessa lista, segundo a própria comparação feita dentro do universo, teria força equivalente a mais de 1000 Hulks somados. Primeiro nome, Thor. Durante anos, essa foi a discussão preferida de qualquer fã do MCU. Quem ganharia? O Deus do Trovão ou o Monstro Verde? A resposta chegou de forma direta em Thor Ragnarok, quando os dois, antigos colegas de equipe, se enfrentaram dentro da arena de Sakaar. Thor tenta, a princípio, evitar esse confronto, só que acaba sendo puxado para um dos duelos mais marcantes de toda a franquia. O Hulk sai vencedor daquela luta específica, é fato, só que a própria cena sugere outra coisa por baixo do resultado. É justamente durante esse duelo que Thor começa a desbloquear todo o potencial dos próprios raios, um poder que, inclusive, salva ele de um golpe que poderia ter sido fatal, vindo do adversário gigantesco. Quando ele domina completamente essa habilidade, já perto do fim do filme, fica claro que ele subiu de patamar de forma significativa. Se esses dois se enfrentassem de novo depois dessa evolução, o resultado provavelmente seria resolvido em poucos segundos, com vantagem clara para o deus asgardiano. Segundo nome, Capitã Marvel. Carol Danvers entra nessa lista como uma força praticamente cósmica. Alimentada pela energia da Joia do Espaço, ela eleva o próprio nível dos Vingadores assim que se junta ao time, em Vingadores Ultimato. Desde essa entrada, ela já enfrentou alguns dos vilões mais temidos de todo o universo compartilhado sem demonstrar dificuldade real, incluindo o próprio Thanos. Ela nunca chegou a lutar diretamente contra o Hulk, isso é verdade, mas o resultado hipotético já parece bem previsível. Nos quadrinhos, talvez ele tivesse alguma chance, principalmente se a fúria dele funcionasse como multiplicador direto de força. Só que essa relação entre raiva e poder nunca foi confirmada de forma oficial, dentro da continuidade do cinema. Sem essa garantia, fica difícil imaginar essa versão dele resistindo contra uma adversária de escala cósmica como Carol. Terceiro nome, Doutor Estranho. O Doutor Estranho raramente recebe o crédito que merece como um dos personagens mais poderosos desse universo. Stephen Strange dominou as artes místicas, absorvendo conhecimento de magia e feitiços vindos de múltiplas dimensões diferentes. Ao longo das próprias aventuras, atravessando o tempo e espaço, ele já se manteve firme diante de forças cósmicas monumentais, provando um nível de poder difícil de mensurar. Em testes de força bruta, o Hulk costuma sair na frente, sem dúvida, só que nem essa vantagem resolve o problema contra a magia de um mestre das artes místicas. Se o Doutor Estranho conseguiu resistir ao próprio Thanos, o mesmo Thanos que derrotou o Hulk facilmente, imagina o trabalho que teria para conter Bruce Banner na forma gigante. Bastaria um feitiço simples, mandar ele para a dimensão espelho ou prender ele com as bandas carmesim de Saitorak. E o detalhe mais interessante é que esse poder ainda está em crescimento. Diligente como sempre foi, Stephen Strange continua se aprofundando no domínio das artes místicas. É bem provável que ele já esteja num nível suficiente para vencer o Hulk hoje, e ainda mais provável que essa vantagem só aumente nas próximas aparições dele. Quarto nome, Guia. Invasão Secreta costuma ser lembrada como um dos projetos mais fracos de toda a Marvel. Ainda assim, foi ali que surgiu uma das heroínas mais poderosas já introduzidas na franquia. Guia, vivida por Emilia Clarke, é uma guerreira Skrull que recebe um upgrade tanto ao ser exposta a um coquetel genético reunido pelo Nick Fury, misturando o DNA de vários Vingadores diferentes. Como Super Skrull, ela ganha um leque de habilidades absurdo, incluindo a energia cósmica da própria Capitã Marvel, somada à força sobre-humana de múltiplos heróis ao mesmo tempo. Por mais exagerado que esse conjunto de poderes pareça, não tem como negar, ela está entre as figuras mais fortes de todo o universo compartilhado. Contra o Hulk, ela levaria a melhor com facilidade, provavelmente resolvendo o confronto em questão de segundos, usando qualquer uma das várias habilidades emprestadas. Felizmente para o Hulk, não parece provável que ela volte a aparecer tão cedo. A recepção negativa daquela série, lançada em 2023, empurrou os personagens originais dela para um limbo dentro dos planos futuros do estúdio. Ainda assim, o final daquela temporada deixou uma porta entreaberta para futuras aventuras da Super Skrull. Por mais improvável que pareça agora, é bom o Hulk ficar de olho numa possível volta dela. Quinto nome, Feiticeira Escarlate. Quando o assunto é o ser mais poderoso de todo o universo cinematográfico, poucos personagens chegam perto da pura força bruta representada pela Feiticeira Escarlate.
A Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen começa como vilã, encontra a redenção e se junta aos Vingadores mais poderosos da Terra. Só que perdas insuportáveis vividas nos anos seguintes acabam empurrando ela de volta para o lado sombrio, transformando ela numa das antagonistas mais temidas de toda a saga. Essa versão de Wanda é uma das variantes mais fortes já apresentadas do personagem. Além de ser uma mutante com controle absurdo sobre a própria realidade, ela também foi potencializada pela Joia da Mente e por procedimentos de intensificação da Hydra. Ela também carrega o título lendário de Feiticeira Escarlate, apontada como peça essencial para o próprio destino do multiverso. Com a magia dela, o alcance dos poderes ultrapassa a própria realidade dela, se estendendo por universos inteiros dentro do multiverso. Praticamente nenhum herói do MCU tem chance real contra ela. Só personagens com poderes desenvolvidos especificamente para contê-la, como o próprio Doutor Estranho ou a América Chavez, chegam perto de vencer esse confronto, e mesmo assim por uma margem mínima. Com toda a força física que carrega, o Hulk não está nesse grupo seleto. Ele cairia rápido contra a Feiticeira Escarlate, cujo poder é descrito como o equivalente a mais de 1000 Hulk somados. A virada. Repara numa coisa, nenhum desses 5 venceria o Hulk na base do músculo contra músculo. Thor precisou de um raio reforçado. Capitã Marvel depende de energia cósmica emprestada de uma joia do infinito. Doutor Estranho recorre a feitiços, não a soco. Dia literalmente pegou poder emprestado de outros heróis, incluindo o próprio DNA deles. E Wanda supera tudo isso através de manipulação de realidade, nem chegando perto de trocar socos. Ou seja, o Hulk continua sendo provavelmente o personagem fisicamente mais forte dessa lista inteira, só que força física, sozinha, deixou de ser suficiente há muito tempo dentro desse universo. Cada um desses 5 encontrou um jeito diferente de contornar justamente aquilo que faz do Hulk uma ameaça, brigar no terreno dele e vencer em outro completamente diferente. Então, juntando 5, Thor com o raio ao máximo, Capitã Marvel com a energia cósmica, Doutor Estranho com a magia, Dia com poderes emprestados e a Feiticeira Escarlate no topo absoluto, manipulando a própria realidade. O Hulk pode continuar gritando que é o mais forte que existe, só que pelo menos, dentro desse universo específico, essa afirmação já foi desmentida mais de uma vez. Qual desses 5 você acha que teria a luta mais equilibrada contra o Hulk? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque a próxima análise entra direto nos bastidores de um novo dia.